Olá, agora nós vamos para o livro, vamos entrar na parte do verbo imperativo. O verbo imperativo, ele não indica um fato, ele não dá uma conclusão correta, ele é uma ordem. Então, o imperativo, ele se divide em duas formas, imperativo negativo e imperativo afirmativo. E, nesse caso, o verbo vai vir antes do pronome. Então, eu vou dar o modelo daqui. Olha, o modo imperativo é o modo verbal utilizado para exprimir uma ordem, um conselho, um convite ou uma solicitação. O modo imperativo apresenta-se de duas formas, imperativo afirmativo e imperativo negativo. No afirmativo, a primeira pessoa do singular do imperativo afirmativo não há conjugação, pois não damos ordens a nós mesmos, então não tem o eu, tá? Como vai expressar uma ordem, a gente não dá uma ordem a si próprio. Aí aqui tem 3 modelos do verbo afirmativo, porque ele é só no presente, no pretérito e no futuro. Então vai ficar assim, o verbo andar. Anda tu, ande ele, andemos nós, andais vós, andem eles. Vende tu, venda ele, vendemos nós, vendei vós, vendam eles. No futuro, parte tu, parta ele, partamos nós, parte vós, partam eles. Tá ok? Então aqui tá a explicaçãozinha com o modelo. No caso do imperativo negativo, nós vamos é o mesmo verbo, a mesma conjugação, só que nós vamos acrescentar o não na frente do verbo. Não andes tu, não ande ele, não andemos nós, não andeis vós, não andem eles. Então aqui estão os exercícios que vocês vão reler aqui, se baseando nos exemplos. Depois tem uma produção de texto aqui, que a gente vai fazer quando estivermos novamente juntos, tá? Nós vamos agora para a gramática. Depois nós vamos vir aqui para a página 52, que é o advérbio. Nós vamos estudar advérbio. Você já sabe que as palavras de nossa língua são divididas em classes gramaticais de acordo com a função que exercem, certo? Das 10 classes gramaticais existentes, você estudou 5. O artigo, o substantivo, o adjetivo, o pronome e o verbo. Agora a gente vai para a 6ª classe gramatical, que é o advérbio. Leia estes trechos da entrevista de Ziraldo. Fez muito sucesso. Eu não tinha a menor ideia de que o livro teria tamanha repercussão. Tá? Então aqui, muito e não são advérbios. Muito, ele vai ser classificado em advérbio de intensidade e o não de negação. Então os advérbios são classificados em circunstância, né? Lugar, tempo, modo, intensidade, negação, afirmação e dúvida. Ao lado está aqui quais são. Quais são os que a gente usa, advérbios de lugar? Aqui, ali, lá, atrás, certo, longe, abaixo, acima e outros. Tempo, hoje, amanhã, ontem, agora, sempre. De modo, bem, mal, assim, depressa, devagar. Intensidade, bom, muito, pouco, bastante, mais, menos. Negação, não, tampouco, absolutamente, etc. Afirmação, sim, certamente, realmente, etc. E de dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente, acaso, porventura, etc. Os advérbios de intensidade podem intensificar tamanho, o sentido de um adjetivo ou de outro advérbio. Desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Então, aqui eu tenho um adjetivo, que é o forte, e o advérbio de intensidade, que é o muito. Ok? Então, vocês vão reler, ver aqui a explicaçãozinha e vão responder os deveres seguintes.